Uns minutos. Fica comigo, maestro tecladista, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Louvado seja o Senhor. Eu ouvi a mulher mais linda da igreja ministrando o ofertório aqui nesse lugar. Meu Deus, que voz doce, suave. Glória a Deus. I love to you, baby. Eu estou no inglês, gente. Quem quer ouvir uma mensagem dos céus aí, em nome de Jesus? Quem está com frio aí? Quem está com frio? Vou dizer algo para vocês. Vocês são crente mesmo, irmão. Sair da sua casa para vir aqui nesse lindo culto, prestar um culto ao Senhor, nesse frio, jogo da Celeste, é porque você é crente. Não ligue para quem não veio, o importante é porque você está aqui. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Vamos fazer algo. Eu quero que vocês fiquem muito ligados hoje em nome de Jesus na palavra, porque tem muita palavra dos céus na tua direção. E quando você recebe, cara, você tem mostrado para Deus que você está totalmente apto a receber o propósito dele em nome de Jesus. Amém? Só se você sabe, recebe, dê mais um aplauso em nome de Jesus. Eu não vim do jogo do Brasil, tá ok? Eu não vim do jogo da seleção. Eu acabei de comprar essa camiseta. E eu e Rodrigo Mitch também, nós não fizemos nada que, você vai com a camisa do Brasil. Não, então nós estamos ligados no mesmo espírito. Semana que vem nós temos o jogo do Brasil. Vai ser exatamente 7 horas da noite. A minha pergunta para você é, aonde você vai estar? Aqui, é isso. E eu quero trazer uma palavra para você. Se você pode, abra sua Bíblia em Juízes 6, 12, 16. Juízes 6, 12, 16. Glória a Deus. Amém? Misericórdia, socorro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem foi o jogador mais esperado para ser convocado nessa Copa do Mundo? Quem? Cara, aquilo lá foi um jogo de marketing absurdo, né? Porque todo o Brasil parou para assistir a convocação da seleção. Realmente, Neymar foi o jogador mais esperado de toda a Copa do Mundo, para saber se ele ia ou se ele não ia, se ele ia ser convocado ou não. E hoje a minha mensagem é sobre convocação. Nós estamos, tire seu time de campo. Estamos no mês da Copa do Mundo. E a minha mensagem é sobre convocação. Olha o que diz em Juízes 6, 12 e 16. Diz assim: então, amém? Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para Gideão e lhe disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha família é o menos importante de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você, Gideão, derrotará todos os midianistas como se fossem um só homem. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos e nós te bendizemos nessa noite. Entoamos cânticos de louvores e eu tenho certeza que o Senhor recebeu. Como a Duda Horta mencionou aqui, Senhor Deus, nesse altar, a tua presença é real, Senhor. Por isso eu já repreendo toda a obra de Satanás, que venha tentar roubar toda a palavra profética lançada desse altar. Nós cremos, Pai eterno, que aqui nós veremos, Pai eterno, milagres, maravilhas e muitos prodígios, ó Pai. Aqui nós veremos pessoas, jovens, Senhor Deus, essa juventude se aproximando do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te louvamos, assim nós te adoramos, desde já, porque a tua presença já é palpável. E nós damos ao Senhor o melhor aplauso em nome de Jesus. Se é para Jesus, dê o melhor aplauso, oferte o melhor aplauso. Glória a Deus. Aleluia, se aqueça aí, se esquente aí, mano, porque eu já estou quente aqui. Eu estava lá embaixo orando, e eu coloquei essa camisa do Brasil, e por vezes nós colocamos a camisa do Brasil, por nós torcemos pelo nosso Brasil, pela nossa seleção. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, qual foi a última vez que você orou pela tua nação? Qual foi a última vez que você orou pelo teu país? Qual foi a última vez que você levantou um clamor, cara, pela tua nação, pelo teu Brasil? Ou você está de ombros? A minha vida está muito bem, então está tudo bem. Nós estamos em um ano eleitoral, a qual nós temos de fato que orar ao Senhor e pedir misericórdia pela nossa nação e pelo nosso Brasil. Você pode passar um mês aí totalmente animado, motivado pela seleção brasileira. Lógico, eu sou brasileiro, eu quero que de fato o mesmo seja campeão, que traga o Hexa para nós. Mas esse não é o motivo e essa não tem que ser a motivação do nosso coração. Se nós amamos o nosso Brasil de fato, de nós vestirmos uma camisa de torcer pela seleção, o teu papel é orar pela nossa nação e pelo nosso Brasil. É clamar pelo nosso Brasil. É clamar pela nossa nação. É derramar lágrimas, cara, pela nossa nação. Como grandes homens de Deus, como a Bíblia menciona, em poder orar e clamar e gritar: Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil. O tema da minha mensagem é Gideão, o 10 da seleção de Israel. Gideão, o 10 da seleção de Israel. A história de Gideão nos mostra que Deus tem costume de convocar pessoas totalmente improváveis para missões extraordinárias. Esse princípio não aparece apenas na vida de Gideão, mas séculos depois, Jesus também chamou pessoas improváveis para mudar o destino do mundo. Seus discípulos, os 12 de Jesus, não eram líderes religiosos totalmente famosos. Eles eram pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns. Aos olhos humanos pareciam inadequados, mas aos olhos de Deus, escutem isso em nome de Jesus, aos olhos do nosso Senhor, do nosso Deus, Yeshua HaMashiach, eram convocados para uma missão eterna. Nós estamos aqui porque 12 homens pagaram um preço até pela tua vida, para que o Evangelho chegasse até nós, para que nós viéssemos cultuar ao Senhor. Voltando para a história de Gideão, que nós acabamos de ler em Juízes. Israel, na época de Gideão, não estava vivendo uma época muito boa, estava vivendo as piores crises da sua história. Durante 7 anos, os midianitas invadiram Israel, roubaram as suas colheitas e destruíam todo o povo. Tudo que Israel produzia, os midianitas iam lá e roubavam. O povo de Deus, o povo do Senhor, Israel, não estava mais construindo absolutamente nada, amigos. Eles não estavam mais avançando, eles não estavam mais conquistando, eles estavam apenas sobrevivendo. E nesse período que nós acabamos de ler, nós encontramos um jovem, que aproximadamente a Bíblia não menciona quanto tempo ele tinha, quantos anos ele tinha. Mas penso eu conjecturo comigo mesmo, que ele tinha entre 20 a 40 anos. E ele não estava em um palácio, ele não estava em uma batalha, em uma linha de frente de uma batalha, Caião. Ele não estava num culto como eu e como você. Mas Gideão, ele estava em um lagar, repita comigo, lagar.
Só se você estiver aqui, em nome de Jesus, e não me estressa não. Repita comigo, lagar. Eu quase caí daqui agora, porque o pé foi... Meu Deus do céu, misericórdia. Pensou? A calça rasgar um dia, mas cair do altar, meu irmão, pelo amor de Deus. Gideão, ele estava em um lagar. Um lugar feito para esmagar uvas, não para esmagar trigos. Isso era até um pouco estranho, como a Bíblia menciona. Ele estava em um lagar, ele estava escondido. Isso era muito estranho, Elô, porque o trigo normalmente era malhado na eira, em lugar aberto, em lugares montanhosos, que você colhia, jogava a palha para cima e assim até mesmo ajudaria na questão da colheita. Mas Gideão estava no lagar porque tinha medo dos midianitas. A eira era visível se ele estivesse lá. O lagar era mais escondido. Então Gideão trocou o lugar da produtividade pelo lugar da proteção. O medo estava obrigando Gideão a viver de forma totalmente diferente daquilo que Deus havia pedido para ele. Ele estava escondendo a sua colheita, porque tinha medo dos seus inimigos. Israel estava passando pela pior crise, uma nação em crise. Será que nós estamos passando por crise, amigos? Será que nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida como nação? Quando o medo, ele governa, até quem nasceu para liderar vai se esconder. Quando o medo vai atingir a tua vida, até você que nasceu para liderar, cara, acaba se escondendo. Mas o que parece para um homem escondido, para os olhos humanos, olha isso, é um líder em treinamento para os olhos de Deus. O texto que nós acabamos de ler em Juízes 6:12 vai dizer assim: o Senhor é contigo, homem valente. Deus não te chama pelo que você é hoje, mas Deus ele faz pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo que você vai se tornar no amanhã. Deus não te chama pelo que você é hoje, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, a qual Ele tem te chamado, a qual Ele tem te convocado, a qual um dia o Espírito Santo entrou na tua vida, cara. Ele vai te tornar não pelo que você é hoje, mas pelo que você vai se tornar amanhã. Jovens, uma mensagem de alerta para mim, para você: acorde. Cristo está voltando, por isso se posicione. Se posicione. E assim Gideão foi convocado por Deus. E a minha pergunta é: quem será convocado hoje? Gideão foi convocado por Deus. Gideão foi o 10 de Israel, o 10, a camisa 10 de Israel, da seleção de Israel. E você, no mundo espiritual, a minha pergunta para você é: quem será convocado hoje? Sabe qual é a resposta que tinha que ser e que tem que ser? Eu vou fazer de novo a pergunta e você vai bater no peito assim: eu. Quem será convocado hoje? Não. Quem será convocado hoje? Quem será convocado hoje? Quem será convocado hoje? Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus quer te convocar hoje, da mesma forma que convocou Gideão. Eu quero tratar rapidamente algumas prerrogativas que a qual nós temos que vencer. Todo jogador treina antes. Todo jogador se prepara antes, para quem venha enfrentar o seu jogo e para fazer o melhor jogo. Para quem não sabe, eu fui jogador, joguei um pouquinho, não joguei muito não, eu fico andando, né? Ela tá para lá e eu vou para cá, ela vem para cá, eu vou ficar paradinho, tá? Eu joguei um pouco. Eu lembro que para nós nos prepararmos para um jogo, nós tínhamos que treinar absurdamente. Ter a cabeça, o psicólogo, o emocional, tudo muito bem alinhado. E se nós não treinarmos, cara, para nós sermos convocados pelo Senhor, o que será de mim e de você? Deixa eu falar algo para vocês. Vocês não estão aqui por acaso, mano. Outras pessoas, eu sempre vou dizer isso, porque outras pessoas poderiam estar aqui. Hoje nós estamos com frio nos atrapalhando. Estamos tendo um jogo da seleção, nós estamos tendo marcha para Jesus em Campinas. Porém, eu estou diante de um povo, de uma juventude totalmente apaixonada por Jesus, cara. Que está aqui amando a Cristo, amando a Jesus. Por isso esse não vai ser mais apenas um culto.
Não vai ser somente um culto para você, mas vai ser algo que o Espírito Santo vai começar a ministrar, a queimar no teu coração novamente. Porque o Espírito Santo tem te convocado hoje, Deus tem te convocado hoje, da mesma forma como convocou Gideão, aquele meu menor da tua casa, o menor da tua família, para mudar a história de Israel. Por isso, primeiro tópico, rapidamente, nós precisamos ser convocados para vencer o nosso medo. Juízes 6,14 vai dizer assim: vai nessa tua força, Gideão, e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Quando Deus encontra Gideão, Ele não encontra um guerreiro segurando já uma espada, Ele encontra um homem escondido no lagar, porque o medo tem a capacidade de diminuir qualquer pessoa, até aqueles que nasceram para grandes propósitos, até aqueles que nasceram para ter grandes vitórias na vida. O medo faz você questionar aquilo que Deus já decidiu sobre você. Quando você está com medo, você tem medo de tudo. Tem medo de dar um passo de fé, tem medo de acreditar, tem medo de crer, tua fé vai lá embaixo. Quem já aconteceu isso de verdade? Já passou por um medo difícil? Cara, eu fui empreendedor. É difícil demais empreender, não é louco, né, cara? Meu Deus do céu, como é difícil empreender. Não é fácil empreender. É difícil. E um dia chegou um grande empresário, eu estava atendendo na loja que eu trabalho, e falou assim: cara, você tem vontade de ser, isso aconteceu ontem, você tem vontade de empreender de novo? Eu falei: eu não. Ó o medo, ó. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, que já vinha trazendo no meu coração, que medo é esse, meu irmão? Porque o medo te faz você paralisar. Até para aqueles que têm grandes propósitos, cara, nos céus, e já sendo determinado por Deus. O medo vai dizer: cara, você não consegue. O medo vai dizer: você não está preparado. O medo vai dizer: tem gente melhor que você. O medo vai dizer: você nunca vai sair desse lugar. É assim que o medo faz. Mas Deus, Ele entra na história de Gideão, como vai entrar na minha vida, como vai entrar na tua vida hoje, em nome de Jesus, para provar que o medo não tem palavra final. Enquanto o Gideão, ele dizia: eu sou o menor, Deus, Ele já dizia: vai, porque você é valente. Quando o medo já dizia: cara, você tem as suas limitações, Deus, Ele já via totalmente um propósito para todas as coisas. O significado de propósito é alcançar, já tem algo, já tem um propósito, já tem uma linha a qual você vai chegar, e essa linha já está determinada pelos céus. O propósito de Deus é o mesmo que está cravado na vida de Gideão. Enquanto Gideão, ele olhava para as suas fraquezas, Deus olhava para o futuro dele. Você não está entendendo, Gideão. E talvez essa seja a luta a qual você está vivendo hoje, a luta a qual eu estava vivendo alguns dias atrás. Você até ama Deus, você até ama Jesus, você tem sonhos, você tem chamado, você até prega uma célula. Deixa eu falar algo para vocês, até para quem tem líder de célula. Você lidera uma célula. Mas como, Senhor Deus, isso acontece comigo? Porque eu lidero uma célula. Eu estou na igreja de segunda a segunda, porque que isso tem acontecido comigo? Cara, se é para pintar, eu estou para pintar. Se é para varrer, eu estou para varrer. Tudo que o meu líder pede para fazer, eu estou aqui. Mas por que eu tenho vivido os piores momentos da minha vida? É porque Deus tem um propósito para você. É porque Deus tem algo muito maior para você. Por vezes nós ficamos tão presos nas opiniões dos outros, presos nas comparações, presos na insegurança. Mas Deus não conversa com as suas limitações. Deus conversa com o propósito que Ele colocou dentro de você. Deixa eu falar algo para vocês, que eu já até mesmo mencionei algumas vezes, e até falo para os meus 12. Eu não tinha capacidade nenhuma para estar aqui, e nunca terei. Nunca terei capacidade de pegar o microfone, gente, porque essa capacidade não é minha, e nunca será. Nós que somos filhos, servos do Senhor Altíssimo e Deus Eterno, isso tem que estar estampado na nossa camisa e nos nossos lábios. A capacidade nunca será minha. Um homem e uma mulher, ele começa a cair
quando Ele começa a colocar capacidade em você mesmo. Os grandes homens de Deus, como Moisés, que tinha medo, Jeremias e outros tantos, mas todos eles descobriram uma verdade: quando Deus ele chama uma pessoa, convoca uma pessoa, a presença dele se torna maior do que todas as coisas. Sabe por que você vai ocupar lugares a qual você nem imagina? Porque a presença do Senhor estará com você. Sabe por que você vai alcançar todos os seus objetivos que você quer, que você quer ter? É porque a presença do Senhor estará com você. Sabe por que você vai encontrar a pessoa mais top para a tua vida, para você casar? É porque a presença do Senhor estará com você. Porque quando a presença está com você, você faz as suas melhores escolhas, você toma as melhores decisões, você sabe para onde você anda e com quem você anda. Você sabe com quem você faz as suas sociedades, você sabe com quem você faz as suas parcerias, você sabe com quem você se relaciona, você sabe com quem você entrega o teu coração. Presença do Senhor estará com você, a presença de Deus. Por isso o medo olha para o tamanho do problema, da batalha, mas a fé olha para o tamanho do Deus que nós vivemos. Sabe quando você está sem presença? Quando você passa a não acreditar mais naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Sabe quando você perde a presença? Sabe quando? Quando você entra num culto, cara, e você acha que o culto vai ser exatamente o que Deus fez, culto para o culto passado. Sabe quando você perde a presença? Quando você vem para este lugar achando que vai ser mais um culto, ao ponto, não vai ter mais nada, não vai ter salvação, a minha vida não vai mudar, eu não preciso mais mudar em absolutamente nada. É quando você perde a presença. Nós não precisamos ser suficientes quando Deus já prometeu estar com você. Escute isso. Hoje Deus está quebrando totalmente definições erradas da tua vida. Você não será conhecido pelo seu medo. Você será conhecido pela resposta que dará à convocação, ao chamado de Deus. Quem recebe essa palavra diz assim: eu não vou viver escondido. Eu não vou viver escondido. Eu não vou viver escondido. Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Nós não podemos viver escondido, porque os propósitos dos céus de Deus é muito maior do que você pensa e do que você imagina. Por isso a convocação do céu é, cara, perda o medo. Não tenha medo, porque a presença de Deus está com você. Segundo ponto, nós somos chamados, nós somos convocados, Will e Sá, Ingrid, todos os líderes, todos vocês que estão aqui, para uma intimidade antes da batalha. Juízes 6, 25, 26 vai falar sobre altares que todo clã e toda Israel levantou, e Deus deu uma grande missão a Gideão. Gideão, eu tenho uma missão para você, restaurar o altar a qual eu tive com vocês. Vai e derrube todo o altar de Azirá. Ele falou, é isso mesmo, você mesmo. Já vai começar por aí. Você vai derrubar todo o altar. Antes de Deus entregar uma espada para Gideão, Deus entregou uma grande missão. Antes de enfrentar os inimigos dos lados de fora, Gideão precisou derrubar altares do lado de dentro. Deus, ele nunca vai trabalhar apenas aquilo que nós fazemos ou vivemos. Ele trabalha primeiro em quem nós somos, em quem de fato você é hoje. Eu sempre tenho falado para os adolescentes: você aqui é o mais santo, e você na tua casa? Aqui você é o mais santo, e você na tua escola? Eu não consigo entender, quando nós saímos da nossa casa, passamos um belo perfume, colocamos o melhor traje, a melhor roupa, e você vem para este lugar e você entra exatamente do mesmo jeito que você entrou. O que Deus quer fazer em você é moldar o teu coração, cara, e trabalhar em você.
mudar a tua vida, mudar o teu caráter, mudar de fato quem você é. A tua família não vem para a igreja porque de fato, cara, como você é dentro da tua casa? Seus amigos não são alcançados, você não é um baluarte dos céus, porque como você é na escola? A geração que nós somos hoje, a geração, sabe como nós somos hoje, Will? A geração que mais quer aparecer no TikTok, é a geração que quer mais aparecer no Instagram, é a geração dos mais que quer ser influencer da vida. Mas quantas vezes você parou para poder fazer um vídeo e falar, cara, eu amo tanto Jesus, eu renuncio tudo que eu tenho para viver uma vida com Cristo e com Jesus. Para quem não sabe, eu estou curado disso. Há muito tempo atrás, até postei, o cara pregava o evangelho no cemitério fazendo vídeos. E não estou nem aí, meu irmão. Porque quando nós estamos queimando por Jesus. Nós amamos algo, cara, nós fazemos as maiores loucuras. Quem nunca fez a maior loucura porque você amava uma pessoa? Fala a verdade. Eu lembro quando a Ingrid, nós estávamos em compromisso. Ela pediu comida japonesa, você lembra disso? Pediu comida japonesa. Ela falou assim, Lucas, eu estou com uma vontade de comer comida japonesa. E eu trabalhava, eu trampei em 2 empregos para nós casarmos. Eu trabalhava onde eu trabalhei e abri um dog chamado Oh My Dog. Por isso que nos coloca para fazer cachorro quente toda vez, gente. Toda vez. Pelo amor de Deus, levanta alguém para fazer cachorro quente também em nome de Jesus. Porque dá um trabalho lascado, moço. E eu me lembro quando a gente falou assim, eu estou com vontade de comer comida japonesa. Naquela época, duro, igual um coco. Casando, pagando tudo. Trabalhando em 2 empregos. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou fechar o cachorro quente aqui. Eu saí do meu trabalho, eu fazia uma manobra, eu abri o cachorro quente 7h30. Eu saí de lá quase meia-noite, 1h da manhã. Eu vou correr lá na temaqueria do Zé. Temaqueria do Zé, meu irmão. Temaqueria do Zé. Quem já comeu sabe que lá é muito bom também, não sei como está hoje. Fui lá na temaqueria do Zé, vou pegar um trem para você lá, uma barca que eu vou deixar na tua casa, depois vou para minha casa descansar, beleza? Fechou, fechado, tá tudo, tá top, beleza. Rapaz, essa foi a maior loucura que eu fiz. Chegou 1h30 da manhã, mandando mensagem para ela, estou aqui na frente do teu portão. Vem buscar a sua barca. Passou 10 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos. Aí vou dar aquela ligada, né? Liguei. Pam, 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 pam. Chamada a cobrar. Tô brincando. Cara, ela dormiu, mano. A minha vontade de zoeira era catar aquele temaki e jogar do outro lado da rua, meu irmão. Quando nós amamos algo, nós fazemos as maiores loucuras. Será que você ama Jesus de verdade? Será que você ama Deus de verdade? Quem dos seus amigos, dos seus familiares sabe que você é crente de verdade? Que você é cristão de verdade? O relacionamento, a intimidade, vai fazer você vencer as suas maiores batalhas da sua vida. Todos nós queremos vitórias. E as vitórias públicas é a mais top, para que todo mundo vê. Mas por vezes Deus nos chama para nos entregarmos no secreto. Por vezes Deus nos chama de fato para nós irmos para o nosso quartinho, tão simples, e lá nós derramarmos as nossas lágrimas. Ir para o nosso quarto, ir para o nosso secreto, ajoelharmos e lá nós falarmos, cara, palavras mais lindas e mais belas, como um dia você já disse, ou até mesmo como você já disse, para o teu compromissado, para o teu esposo, para a tua esposa. Antes de nós vencermos qualquer batalha da nossa vida, Deus Ele tem nos chamado para intimidade, para relacionamento. Antes da guerra, dos milagres, da liderança, antes da conquista, existe um altar, existe oração, existe intimidade, amigos, existe entrega. Hoje, geração, cara, que é mais... Nós estamos vivendo na geração, hoje está aqui uma psicóloga, a geração mais fria, a geração que tem mais medo, e a geração que mais tem ansiedade, síndrome do pânico, porque não tem relacionamento com o Senhor. Porque de fato, me corrija se eu estiver errado, o que é uma ansiedade? É um pensamento gerado já futuro, é isso?
Está preocupado com o quê, meu filho? Está preocupado com o quê? A Bíblia diz e a palavra fala que aqueles que servem não tem nem cabeça, não tem nem onde reclinar a tua cabeça. Por isso Deus tem nos chamado para que nós venhamos ter de verdade um relacionamento com o Senhor, para nós vencermos as melhores e as maiores batalhas. Gideão foi claro, Deus foi claro com Gideão: você não vencerá os midianitas pela força do teu braço, você vencerá porque aprendeu a andar comigo. Faz quanto tempo que você não anda com o Senhor? Faz quanto tempo que você não anda com Deus? Faz quanto tempo de verdade que você não se entrega para o Senhor? Assim foi com Moisés, assim foi com Davi, assim foi com os discípulos. Se você quer permanecer até que a sua senha chegue, sabe o que é a sua senha? A sua senha é a sua morte mesmo, com Jesus, ou até que Ele volte. Você precisa ter relacionamento com Ele, meu irmão. Você precisa ter intimidade com Ele. Porque por vezes nós falamos das batalhas que nós temos da vida, mas por vezes você enfrenta batalhas espirituais absurdas na tua casa. Todos os maiores homens de Deus passaram pelo lugar secreto antes de viverem o público, de serem conhecidos. Um dia eu falei para Deus, e a minha oração é: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não quero ser conhecido apenas como um Lucas, mas eu quero ser conhecido como um cara louco e apaixonado por Jesus, ao ponto de verdade, se eu morrer, quando chegar a minha senha, meu irmão, coloca na minha lápide lá assim: você vai colocar o cara mais louco e apaixonado por Jesus. Nós precisamos ter isso no nosso coração, precisamos ter isso, cara, cravado na nossa vida. O problema de muitos não é a falta de potencial. Vocês têm um potencial absurdo, mas é a falta de profundidade. Potencial que nós temos, o potencial que você tem, mas é a falta de profundidade. Sem profundidade você não vai vencer as guerras da sua vida, os pecados como pornografia, mentira, uma vida dupla, até o tigrinho, velho. Você acha que tigrinho é de Deus? Sério? Você acha que jogar tigrinho, você acha que apostar em bet, eu estava até brincando com os meninos no jogo da seleção, postei na bet. Você acha que isso é do Senhor? Você acha que a aposta é só ir num boteco, num bar, apertar um botão e ver lá o caça-níquel, ou você ir para um cruzeiro? Gente do céu, o Espírito Santo já tem me incomodado faz tempo para falar isso. Tem muitos presos no tigrinho que tem acabado com a sua família, tem levado a sua família a ruínas. Jovens como vocês, uma juventude com potencial, mas longe da profundidade com o Senhor, ao ponto que achar que tudo é nada a ver, eu colocar R$5, porque eu estou ganhando 100, é mesmo? E quando você passar a perder mais de 1.000, 1.500, deixar de pagar uma conta, uma luz, deixar de pagar um aluguel, e todo o seu salário ir, você levar a tua família a ruínas. Eu tenho dado discipulado para pessoas, cara, para discípulos, pelo amor de Deus. Quando você tem profundidade, você começa a entender que até os seus pecados, cara, pelo amor de Deus, eu vou vencer. O que nós damos discipulado para pessoas presas na pornografia, eu fui um deles. Achava que era normal. Via de um pai, meu Deus do céu. Hoje tem adolescentes preso na pornografia. E isso não é só para mulher, não é para homem não, para mulher também, porque a pastora ainda fala exatamente a mesma coisa. Meninas que entregam o seu coração para qualquer um e não conseguem mais esquecer. Meninos a mesma coisa, ao ponto de cortar os pulsos. É verdade, gente. Porque não tem profundidade, não tem relacionamento, não tem intimidade com o Senhor. O Senhor já está batendo a porta, está virando a maçaneta. E eu sempre vou dizer uma verdade: Ele veio como, cara, um cordeiro, mas Ele voltará como um leão. E você nunca vai poder dizer: eu nunca ouvi o amor,
Eu nunca ouvi uma palavra de direcionamento. Eu nunca ouvi, peraí, então, vamos cá, então deixa eu colocar você no feed aqui. Lembra? No dia 6/6, o pastor Luquinhas mencionando sobre relacionamento e intimidade comigo. Por que você não teve a maior oportunidade da tua vida de você gerar relacionamento e intimidade com o Senhor? Muitos até podem saber muito de Deus, mas passam pouco tempo com o Senhor. Conheces até muitos versículos, mas não desenvolvem um relacionamento com o Senhor. Quem não tem altar, não sustenta a batalha da sua vida. Quem não tem relacionamento, não vai sustentar as batalhas da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Se você não tiver relacionamento com Deus, amigos, você pode até começar a sentar na primeira fileira. Você vai passar a sentar no meio, daqui a pouco você está lá no fim, daqui a pouco você nem está aqui mais. Acabei de pegar um Uber para vir para cá. Peguei um... você vai na Vida Nova Hortolândia? Eu falei, vou lá. Você conhece lá? Já peguei alguns passageiros lá. Eu falei, que legal. Eu sou assembleiano, glória a Deus, aleluia. Vamos dar uns glória aqui então nesse carro aqui. Minha filha ia lá também. Eu falei, não vai mais não? Eu falei, desse jeito, até me assustei. Vai mais não? Não vai. Eu nem quis saber o porquê. Mas quantos e quantos jovens que entram por essa porta, esse culto era para estar lotado. Essa juventude era para estar lotado. Essa rede era para estar lotada. O que Deus faz no secreto sempre aparece em público. Um dia eu postei uma frase: aquela que chora no secreto sempre vai se alegrar no público. By Pastor Luquinhas. Essa frase é minha, não peguei de ninguém. Se alguém quiser copiar, já patenteei. Brincadeira, estou brincando. Aquele que chora no secreto vai se alegrar no público. Aquele que gera relacionamento no secreto vai sempre se alegrar no público. Aquele que chora no secreto vai sempre se alegrar, até com as vitórias dos outros. É top você se alegrar com a tua vitória, mas e a vitória dos outros? Dá uma dor de cotovelo? Nossa, só porque o Will trocou de carro, meu irmão, foi para meio. Não acredito, como ele conseguiu isso? Quando você tem relacionamento e intimidade com o Senhor, mano, você alegra até com a alegria dos outros, a alegria do seu irmão. Você sabe quem é as pessoas que mais falam mal de crente? Crente. Sabe quem mais fofoca de crente? Crente. Sabe quem mais segue fuxico gospel? Crente. Quando você acorda, você vai ver o fuxico gospel. Deixa eu ver o que estão falando do fuxico gospel. Crente. Você. Por isso o relacionamento com Deus faz com que você se posicione. E Deus tem te convocado hoje para você ter relacionamento com Ele. Uma geração que entende estar com o Senhor, que está com Jesus, é mais importante do que fazer algo para Deus. Deus não quer que você faça nada para Ele, porque o que foi feito já foi feito, amigo. Palavra dura, né? É. Porque vocês são jovens, vocês aguentam. Deus não precisa fazer mais nada, porque o que foi feito já foi feito. Mas o que Ele quer é que vocês entendam que Ele quer que vocês estejam com Ele, gerando um relacionamento com Ele. Estava orando em casa também antes de vir para cá. A minha oração foi: Senhor, da mesma forma que o Senhor me encontrou. Tchau, meu lindão, Deus abençoe, para toda a igreja ver. É brincadeira, ele vai trabalhar. Da mesma forma que o Senhor encontrou Adão e Eva, não me encontra aqui. Estava sozinho em casa e comecei a gritar em casa. Os vizinhos não estavam entendendo nada. Precisamos de fato ser filhos de verdade. Precisamos de fato ter relacionamento de verdade com Deus. Quem está me entendendo? Dê um sorriso nos seus lábios e dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus.
Terceira e última, a banda pode subir. Nós fomos convocados para ser o 10 de Deus nessa geração, para nós dependermos de Deus. Juízes 7:2 diz assim: é demais o povo que está contigo. Cara, é de dar risada, porque Deus faz umas coisas que, cara, não dá para entender, mas só Ele entende. Essa é uma das cenas mais impressionantes da Bíblia, o fofuras. Gideão finalmente entende o chamado, a convocação de Deus para ser o 10 da seleção de Israel, para libertar todo o povo. E finalmente Gideão, ele reúne um exército. E sabe o que Deus faz? Teólogos, tem teólogo aí? O que Deus faz? Começa a diminuir o exército. De 32 mil para 10 mil. De 10 mil, fala comigo, fala, repete comigo. Fala 300, fala 300. Fala 300. Acho que Gideão olhava para assim: oh Deus, para de arrumar essas confusão. 300. Sabe quantos eram o exército, os soldados preparados, capacitados dos medianitas? 135 mil. Você foi convocado para você depender de Deus. Humanamente falando, era impossível. Era impossível o exército de 300 pessoas vencer 135 mil soldados. Mas espiritualmente isso era uma estratégia de Deus. A vitória não viria de quantidade. Por isso que de verdade o meu coração está tão tranquilo, porque você está, o culto era para estar lotado? Era, quem perdeu é quem não veio. Mas você está aqui, porque Deus te trouxe aqui hoje, para que você de fato venha entender que você é convocado hoje pela seleção, cara, de Deus. O maior esperado era Neymar ser convocado para a seleção brasileira, não é? O maior esperado hoje é você ser convocado para a seleção, cara, de Deus. Da mesma forma como o Gideão foi convocado, a vitória não viria de quantidade, viria da presença. Deus estava removendo aquilo que poderia roubar a sua glória. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas ele tinha, ele poderia falar assim: foi nós que vencemos. Mas não, cara. Há momento que Deus reduz recursos, há momento que Deus vai fechar as portas para você. É isso mesmo. Vai ter momento que Deus vai mudar totalmente os planos a qual você tem gerado no teu coração. Há momento, cara, que tudo que você pensa, que você almeja, nada vai dar certo. Mas Deus está com você, porque é o plano dele, e é ele que quer fazer desse jeito, e isso vai acontecer. Eu quero que você entenda, cara, que Deus quer estar te ensinando hoje, para você depender totalmente dele. Porque assim foi como Gideão, velho. Assim foi como Gideão. Existem milagres que só acontece e só irá acontecer na tua vida quando não restar mais ninguém para te ajudar. Existem vitórias que vai acontecer na tua vida que só vão chegar quando você perceber que Deus é tudo o que você tem, é tudo o que nós temos. E quando Deus é tudo que nós temos, nós descobrimos que Deus é tudo o que nós precisamos. A minha oração todos os dias pela manhã indo para Campinas é: Senhor Deus, eu posso perder tudo menos a tua presença. Eu posso perder tudo menos o Senhor. Eu posso perder tudo menos a presença do Senhor. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Senhor, Deus, eu posso perder trabalho, eu posso perder carro, eu posso perder a minha casa, eu posso perder tudo, mas o que eu não quero perder é a presença do Senhor na minha vida. Não retire o Espírito Santo de Deus da minha vida. Não retires a tua presença da minha vida. Talvez você esteja vivendo assim a tua vida: menos resposta de Deus, menos recursos de Deus, menos certezas, menos controle. Mas não confunda o menos de Deus com o abandono. Deus está conduzindo, olha isso, Deus está conduzindo a tua história.
Deus está conduzindo os teus passos. Deus tem dado direção hoje na tua vida. Quando Deus reduz totalmente os recursos da nossa vida, Ele está ampliando a tua visão, Ele está ampliando a tua fé. Aquilo que parece perda para você pode ser preparação para um milagre. E você vai entender que algumas portas precisam se fechar. Você vai entender que algumas pessoas precisam sair da sua vida. Você precisa entender que os planos precisam acabar, planos que seja somente seu. Porque Deus está conduzindo você para um lugar onde somente Ele receberia a glória dEle. Tudo é para Ele, nada é para nós. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Por isso Deus está te convocando hoje, em nome de Jesus. Entenda essa palavra, entenda essa palavra. Dependa do Senhor, dependa de Deus. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Nós vamos adorar o Senhor. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu. Será que você consegue levantar suas mãos o mais alto que você puder? Será que você consegue encher esses céus de adoração? Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais uma verdade em nós. Pois o que vale ter tudo e não tem nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Gideão, amigos, começou escondido, mas ele terminou liderando uma grande vitória. Tudo mudou quando ele respondeu à convocação de Deus. Assim como Gideão recebeu uma convocação para liderar o povo de Israel, Jesus ele também continua convocando homens e mulheres para segui-los. O mesmo Cristo que chamou Pedro à beira do mar, o mesmo Cristo que chamou Mateus na coletoria de impostos e os demais discípulos para uma missão eterna, continua chamando pessoas e convocando pessoas hoje. Em Mateus 4,19 diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus.
Entenda isso, olha isso, que palavra. O inimigo, Satanás, Sara, ele não precisava matar Gideão, ele só precisava mantê-lo escondido. Assim também é com a tua vida. Sabe o que Satanás quer fazer com você? Que você fique nesse anonimato aí, ó, nessa vida que você vive, sem se posicionar, sem dar um passo de fé. Satanás quer que você viva essa vida assim, ó, entra ano e sai ano, que você esteja assim, nesse mesmo nível. A sua vida não muda, você não ganha ninguém, você não tem relacionamento com Jesus. Satanás não precisava matar Gideão, ele só bastava deixar ele escondidinho naquele lagar. Assim também é com você. E hoje Deus, ele continua fazendo convocações, chamando. E você hoje será o 10 da seleção de Deus. Ele tem chamado pessoas cansadas. Está cansado? É você mesmo que Deus está falando. É pessoas que perderam a confiança, perderam a fé. É você mesmo que Deus está falando. É aqueles que se sentem pequenos demais. Eu sou pequeno demais. Cara, Lucas, eu sou pequeno, não sei falar. Eu sou o menor da minha família. É esse mesmo que Deus tem te chamado. Sabe que você acha que você não tem valor? Eu não tenho valor para nada. É esse mesmo que Deus também tem chamado. O mesmo Deus que chamou Gideão está chamando você, está te convocando você hoje. O mesmo Jesus que chamou os discípulos continua chamando pessoas comuns para viver os maiores projetos originais, os maiores propósitos deles, em nome de Jesus. Por isso, cara, eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Está cansado? É com você mesmo que Deus está falando. Não tem fé, não tem confiança, é com você mesmo que Deus está falando. Está se sentindo pequeno? É com você mesmo. Não tem valor? É com você mesmo. Eu queria que você agora saísse do seu lugar. Se essa palavra falou com você agora em nome de Jesus, saísse do teu lugar com um passo de fé e viesse nesse altar para nós adorarmos juntos. Está cansado? É você mesmo. Está cansado? É você mesmo. Não tem confiança, não tem mais fé? Está difícil? É você mesmo. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Você acha que você não tem valor? Sai do seu lugar. Vem para cá que aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Deus tem convocado você hoje. Deus, ei, Satanás não quer nada com a tua vida, só quer te manter escondido. Aquele que fica no teu lugar quer manter escondido. Se você quiser mais uma porção dobrada do Senhor, sai do teu lugar e vem para cá. Se você quiser algo da parte do Senhor, sai do teu lugar e vem para cá. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Alegra-te. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. O Espírito Santo de Deus tem levantado Gideões aqui nesse lugar. E quando você sai do seu lugar com um passo de fé, é uma representação no mundo espiritual que você está preparado para a convocação. Eu já vou profetizar em nome de Jesus que lugares que você vai sentar, lugares que você vai entrar, não é mérito seu. Lugares que você vai colocar os seus pezinhos,
Você vai lembrar dessa noite, porque um dia você saiu do teu lugar e veio para cá. Deus, Ele começa agora em nome de Jesus, curar agora os cansados e trazer vida nova, restauração, fôlego novo de vida em nome de Jesus. Deus tem restaurado a tua fé, a tua fidelidade a Ele agora em nome de Jesus. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aí, que queria estar aqui. Dá tempo de você sair do seu lugar e vir para cá. Dá tempo de você sair do seu lugar e vir para cá. Coloca a mão no teu coração. Começa agora a orar ao Senhor e agradecer ao Senhor agora em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é digno de honra, glória, poder e majestade. Senhor Deus, por favor, entregue a eles uma unção nova de restauração, Pai, em nome de Jesus. Medo, sai agora em nome de Jesus. Por favor, Espírito Santo de Deus, cura emocional em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é digno de honra, glória, poder e majestade. Nós veremos as maiores e melhores transformações aqui neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Pessoas saíram do teu lugar e veio para este lugar em nome de Jesus. Que o dinheiro, que os prazeres, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, tu és o primeiro, meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, meu coração, tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. Tua presença vale mais. Tua presença do que a fama. Sabe, amigos, por vezes nós ficamos olhando o relógio, olhamos as horas, mas o Espírito Santo tem e faz algo que a gente nem espera e nem imagina. Vocês saíram do seu lugar com um passo de fé, e o mundo espiritual reconhece isso. Enquanto a sua alma geme, o teu Espírito Santo agora, e o Espírito Santo de Deus agora renova as suas forças em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta